Eu sempre lembro que aquilo que talvez cada um e cada uma de nós tenha que ter mais é algo especial, que é a capacidade de não perder a capacidade de se espantar, de ainda se surpreender com as coisas, com o abraço dado, com o conhecimento tido, com a possibilidade da música que ainda não viu, do projeto que quer entrar. Não perder essa capacidade, não achar tudo óbvio, não chegar no lugar e achar tudo óbvio. Eu vivi uma situação, eu vou relatá-la para concluir. Antônio, um neto meu de 4 anos de idade, na semana retrasada, eu liguei para a mãe dele em Florianópolis, e aí ela não podia atender na hora porque ela estava dirigindo. E depois de uns 10 minutos ela parou o carro e me ligou. Antes dela me ligar, ela colocou no Viva Voz e avisou aos filhos: vocês, por favor, fiquem quietos um pouquinho que eu vou falar com o vovô. E aí, quando ela me ligou, ela atendeu, eu falei: alô? Ela disse: oi, pai. O Antônio, aos 4 anos de idade, gritou ao fundo: meu avô é teu pai? Ela falou: é. E ele falou: meu avô é teu pai? Olha que coisa maravilhosa. Ele achou que eram 2 entidades. Esse tipo de espanto aos 4 tem que acontecer aos 30, tem que acontecer aos 70. É quando a vida surpreende, mexe com você e te dá, de repente, uma balançada. E isso tem que ir até o final. Porque, do contrário, para quê? Vai começar a vida a ficar na coluna do apesar de. E ela tem que ficar no por causa. Em relação à questão da autenticidade, isto é, como é que eu sou autêntico? Eu até dobrei aqui de propósito. Eu faço algo que eu já relatei em livro. Todo final de ano, do dia 30 para o dia 31 de dezembro, que de 31 para primeiro, nem sempre a gente está sóbrio, né? Mas de 30 para 31, todos os anos, eu pego uma folha de papel sulfite e dobro ao meio, como eu acabei de fazer com essa, e faço 2 colunas. Numa das colunas do lado de cá, eu escrevo no alto: apesar de. E na outra coluna eu escrevo: por causa de. E aí eu começo a pensar algumas coisas da minha vida. Exemplo: eu continuo sendo professor, apesar do salário, apesar da dificuldade, apesar do ministério, apesar... Isso é uma coisa. Então, isso é apesar. Aí eu vou lá, eu continuo sendo professor por causa da tarefa, por causa da minha convicção política, por causa do meu modo de afeto. Outra coisa, eu continuo casado com Cláudia, apesar das discussões, apesar da dificuldade, apesar de eventual travamento. Na outra coluna, eu continuo casado com Cláudia porque eu a amo, porque ela é uma ótima parceira de vida, porque ela é uma pessoa muito inteligente. Agora, por que eu estou te contando isso? Porque quando a coluna dos apesares fica maior em número de itens do que a dos por causa, isto é, quando os senões ultrapassam as razões, está na hora de largar. Largar a tarefa, largar a pessoa, largar o projeto, largar a convivência. A vida precisa ser dirigida pelos nossos por causa e não pelos nossos apesar de. Não é que os apesar de não existam, mas o que tem que nos dirigir são as razões e não os senões. Existe uma insatisfação negativa, que é da tristeza, da chateação, do resmungo. Mas existe uma insatisfação positiva, que é quando você não se conforma, quando você não se acomoda, quando você não fica estagnado. Eu dou um exemplo e vou retomá-lo. A água que está nesse copo, ela está conformada. Isto é, ela está aprisionada pela forma do copo. Ela está satisfeita, para usar um conceito da física antiga. Ela só conseguirá não ficar podre, que a água parada fede e fica podre, se ela for capaz de transbordar, de sair da borda.
A insatisfação positiva é aquela que nos faz sair da borda, isto é, ultrapassar aquilo que nos retém, nos aprisiona. Por isso, no meu entender, existe sim uma insatisfação positiva, não é só positiva, mas há uma delas que o é, que é quando você quer mais e melhor conhecimento, mais e melhor capacidade, mais e melhor afeto. Por isso, a satisfação por completo, ela é muito perigosa, que ela acomoda, relaxa, distrai. Eu me lembrei de algo que Barack Obama conta num dos seus livros, que é uma biografia dele. Ele conta algo decisivo. Vocês sabem que ele foi criado pela avó. E quando ele tinha 10 anos de idade, um dia ele chegou para a avó dele e disse: vó, você é presidente dos Estados Unidos. Já imaginou se a avó dele vira para ele e fala assim: menino, como você vai ser presidente dos Estados Unidos? Você é negro, nasceu no Havaí e tem nome muçulmano. Você tá louco, moleque? Como você vai ser presidente? Você é afrodescendente, nasceu no Havaí, chama Barack Hussein Obama. O que ela falou para ele? Vai que você pode. Da onde ele tirou o lema Yes, we can. Vai que você pode. Claro que ele não precisou de outro estímulo. Ela o liderou para isso, mas atenção. Quando ela disse vai que você pode, é claro que ela não falou para ele senta que virá. Quando ela disse vai que você pode, tem que ir. Porque para ele poder chegar onde chegou, não bastou ele sentar e ficar aguardando. Ao contrário, ele teve que ir atrás, lutar, estudar, aproveitar as políticas afirmativas nos Estados Unidos e entrar como afrodescendente para fazer na Universidade Harvard, no direito, aliás, uma das melhores universidades do mundo, mas o melhor curso de direito do mundo. Ele entrou, foi considerado o melhor aluno de direito da época que fez, dirigiu a revista da Universidade Harvard. Portanto, ele não sentou e disse: minha avó falou, agora é só eu esperar. Ao contrário, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás. A ideia do ainda dá, ela se dá não de modo ilimitado. Os romanos antigos têm uma frase que eu uso com muita frequência, lembrando a necessidade de darmos um passo além. Eles diziam: o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Cortella, é impossível nós derrotarmos o vírus, na tua opinião. É impossível fazer uma sociedade afastar-se momentaneamente e tomar cuidado, na tua opinião. É impossível que pessoas não entendam que elas não podem se grudar, se abraçar, se descuidar, na tua opinião. A ideia do impossível, ela não tem uma marca só de positividade. É impossível que alguém acredite que a Terra não seja esférica, na tua opinião. Interessante. A ideia de que o impossível, ele não é um fato, mas ele é uma perspectiva, alimenta sem dúvida a nossa condição. Mas há circunstâncias que são marcadas por uma impossibilidade. Por isso, voltando aqui a uma grande menção que sempre gosto de fazer, né, citando William Shakespeare, o autor predileto de Cláudia, claro, porque ela é gestora de teatro, né? Por isso Shakespeare é assim uma referência. Quando Shakespeare diz que a nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos, a nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos, significa que nós somos capazes, sim, de sonhar, de imaginar, de ir buscar. Mas, eu lembro sempre, queria retomar, não se confunda sonho com delírio. Sonho é aquilo que ainda não é, mas pode ser. Ele tem viabilidade, mesmo que ele não esteja próximo. Delírio é um desejo que não é viável. Exemplo, eu, Cortella, sonho que a gente tenha uma nação mais cordata, mais convivente, mais digna na sua forma de presença. Isso é um sonho, não é um delírio. Eu sonho que nós não tenhamos discriminação, recusa, segregação. Isso é um sonho.
Eu sonho em ser o melhor jogador de futebol da FIFA na Copa. Isso é delírio. Disse, não, mas isso você rezar bastante. E se minha mãe fizer novena? Lamento. Há limites. Ah, mas você... E eu, apesar de não parecer, eu joguei futebol durante 20 anos. Mas agora eu tenho um limite que é concreto. Como eu recebi uma prótese no joelho direito, isso significa que eu não consigo mais, né, fazer aquilo que eu gostava de fazer. Apesares fica maior em número de itens do que a dos por causa. Isto é, quando os senões ultrapassam as razões, está na hora de largar. Largar a tarefa, largar a pessoa, largar o projeto, largar a convivência. A vida precisa ser dirigida pelos nossos por causa e não pelos nossos apesar de. Não é que os apesar de não existam, mas o que tem que nos dirigir são as razões e não os senões. Existe uma insatisfação negativa, que é da tristeza, da chateação, do resmungo. Mas existe uma insatisfação positiva, que é quando você não se conforma, quando você não se acomoda, quando você não fica estagnado. Eu dou um exemplo e vou retomá-lo. A água que está nesse copo, ela está conformada. Isto é, ela está aprisionada pela forma do copo. Ela está satisfeita, para usar um conceito da física antiga. Ela só conseguirá não ficar podre, que a água parada fede e fica podre, se ela for capaz de transbordar, de sair da borda. A insatisfação positiva é aquela que nos faz sair da borda, isto é, ultrapassar aquilo que nos retém, nos aprisiona. Por isso, no meu entender, existe sim uma insatisfação positiva, não é só positiva, mas há uma delas que o é, que é quando você quer mais e melhor conhecimento, mais e melhor capacidade, mais e melhor afeto. Por isso, a satisfação por completo, ela é muito perigosa, que ela acomoda, relaxa, distrai. Eu me lembrei de algo que Barack Obama conta num dos seus livros, que é uma biografia dele. Ele conta algo decisivo. Vocês sabem que ele foi criado pela avó. E quando ele tinha 10 anos de idade, um dia ele chegou para a avó dele e disse: vó, vou ser presidente dos Estados Unidos. Já imaginou se a avó dele vira para ele e fala assim: menino, como você vai ser presidente dos Estados Unidos? Você é negro, nasceu no Havaí e tem nome muçulmano. Você tá louco, moleque? Como você vai ser presidente? Você é afrodescendente, nasceu no Havaí, chama Barack Hussein Obama. E que ela falou para ele: vai que você pode. Da onde ele tirou o lema Yes We Can. Vai que você pode. Claro que ele não precisou de outro estímulo. Ela o liderou para isso, mas atenção. Quando ela disse vai que você pode, é claro que ela não falou para ele senta que virá. Quando ela disse vai que você pode, tem que ir. Porque para ele poder chegar onde chegou, não bastou ele sentar e ficar aguardando. Ao contrário, ele teve que ir atrás, lutar, estudar, aproveitar as políticas afirmativas nos Estados Unidos e entrar como afrodescendente para fazer na Universidade de Harvard, no direito, aliás, uma das melhores universidades do mundo, mas o melhor curso de direito do mundo. Ele entrou, foi considerado o melhor aluno de direito da época que fez, dirigiu a revista da Universidade de Harvard. Portanto, ele não sentou e disse: minha avó falou, agora é só eu esperar. Ao contrário, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás. A ideia do ainda dá, ela se dá não de modo ilimitado. Os romanos antigos têm uma frase que eu uso com muita frequência, lembrando a necessidade de darmos um passo além. Eles diziam: o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Cortella, é impossível nós derrotarmos o vírus, na tua opinião.
É impossível fazer uma sociedade afastar-se momentaneamente e tomar cuidado, na tua opinião. É impossível que pessoas não entendam que elas não podem se grudar, se abraçar, se descuidar, na tua opinião. A ideia do impossível, ela não tem uma marca só de positividade. É impossível que alguém acredite que a Terra não seja esférica, na tua opinião. Interessante. A ideia de que o impossível, ele não é um fato, mas ele é uma perspectiva, alimenta sem dúvida a nossa condição. Mas há circunstâncias que são marcadas por uma impossibilidade. Por isso, voltando aqui a uma grande menção que sempre gosto de fazer, né, citando William Shakespeare, o autor predileto de Cláudia, claro, porque ela é gestora de teatro, né? Por isso Shakespeare é, assim, uma referência. Quando Shakespeare diz que a nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos, a nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos, significa que nós somos capazes, assim, de sonhar, de imaginar, de ir buscar. Mas, eu lembro sempre, queria retomar, não se confunda sonho com delírio. Sonho é aquilo que ainda não é, mas pode ser. Ele tem viabilidade, mesmo que ele não esteja próximo. Delírio é um desejo que não é viável. Exemplo, eu, Cortella, sonho que a gente tenha uma nação mais cordata, mais convivente, mais digna na sua forma de presença. Isso é um sonho, não é um delírio. Eu sonho que nós não tenhamos discriminação, recusa, segregação. Isso é um sonho. Eu sonho em ser o melhor jogador de futebol da FIFA na Copa. Isso é delírio. Disse, não, mas isso você rezar bastante. E se minha mãe fizer novena? Lamento. Há limites. Ah, mas você... E eu, apesar de não parecer, eu joguei futebol durante 20 anos. Mas agora eu tenho um limite que é concreto. Como eu recebi uma prótese no joelho direito, isso significa que eu não consigo mais, né, fazer aquilo que eu gostava de fazer.